15 alimentos saudáveis que nunca faltam na minha semana. Olá, eu sou cardiologista há mais de 20 anos e tem 15 alimentos que eu como toda semana que fizeram mais pela minha saúde do que qualquer suplemento que eu já tomei. Existem dois tipos de pessoa hoje. A que aceita o envelhecimento como um declínio inevitável e a que decide escolher com inteligência, ficando sempre jovem aqui e o mais jovem possível aqui. Se você clicou nesse vídeo, então eu já sei de que lado você está. E presta muita atenção. O item número 1 dessa lista vai te chocar. Não porque é exótico, mas porque é tão simples que você provavelmente está fazendo errado agora mesmo. E ainda tem mais. No final do vídeo, eu vou revelar qual é o verdadeiro vilão da sua mesa. Não é açúcar, não é gordura, é outra coisa. E está quase em toda casa brasileira hoje. Mas antes de começar, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com quem você ama. Conhecimento de saúde salva a vida. E me conta aqui embaixo de que parte do Brasil ou do mundo você está assistindo. Escreva aí. Uma coisa antes da lista. Longevidade não é sobre comer perfeito. É sobre repetição. O que você bota no prato 70% do tempo. O resto, a vida cuida. Item número 15. Ovos. Eu como ovo praticamente todo dia. Mexido, cozido, pochê, frito. Do jeito que vier. E aqui vai a verdade. Por quase 40 anos te disseram que o ovo entupia a artéria. Mentira. Grava isso. Quem produz colesterol é seu próprio fígado. Não é o ovo. E o fígado regula essa produção sozinho. Um estudo do BMJ, com mais de 200 mil pessoas acompanhadas por décadas, não encontrou associação significativa entre o consumo moderado de ovo e o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. O verdadeiro vilão é outro. Gorduras trans, comida industrializada, inflamação crônica, tudo menos o ovo. O ovo é proteína completa, ajuda na massa muscular. E a gema é onde mora boa parte dos micronutrientes, colina, vitamina D, vitamina B12. É dali que sai o pintinho. Por favor, coma a gema. Quem chega aos 80 andando firme, levantando o sofá, sem apoio, é que cuidou do músculo aos 50. Ovo é tijolo do músculo e é barato. E o próximo item, você foi enganado por décadas com ele também. Te disseram que engorda, mas é uma mentira. Item 14. Chocolate amargo, 70% ou mais. E sim, eu disse chocolate. Mas chocolate amargo de verdade. No mínimo 70% cacau. Cacau puro é uma das maiores fontes de polifenóis da alimentação humana. Esses polifenóis estimulam, dentro das suas próprias artérias, a produção de óxido nítrico, a molécula que relaxa o vaso, melhora o fluxo, reduz a pressão. Pense no óxido nítrico como o lustramóveis das suas artérias. É o que mantém ele deslizando, flexível, sem o engessamento da idade. Uma meta-análise da American Journal of Clinical Nutrition associou o consumo regular de cacau a reduções consistentes da pressão arterial. Quanto comer? 10 a 20 gramas por dia. Um quadradinho. Não precisa ser nada além disso. Item 13. Abacate. Te disseram a vida toda que abacate engorda. Errado. Abacate é uma das poucas frutas do planeta com gordura monoinsaturada. A mesma família da gordura do azeite. Profundamente protetora do coração. Mais potássio do que uma banana. Fibra solúvel que estabiliza o açúcar do sangue. Um estudo do Journal of American Heart Association acompanhou mais de 100 mil adultos por 30 anos. Quem consumia 2 porções de abacate por semana teve 16% menos risco de doença cardiovascular. Comida que vem de árvore raramente é vilã. Item 12. Castanhas e nozes. Castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Eu como um punhado quase todo dia. E eu sei, castanhas têm calorias, mas castanha sacia, gordura boa, fibra, proteína. Você fica satisfeito por horas e não ataca a despensa. Só 2 castanhas do Pará por dia já cobrem sua necessidade diária de selênio. 2. O Brasil é generoso. O estudo PREDIMED, publicado no New England Journal of Medicine, mostrou que o consumo regular de oleaginosas foi associado à redução de até 30% em eventos cardiovasculares maiores. Calorias sem contexto não diz nada. Importa o que essa caloria está fazendo dentro do seu corpo. E o próximo item você joga em qualquer prato. Parece decoração, mas dentro dele tem um mineral que pode resolver cãibra noturna, insônia e até pressão limítrofe. Item 11. Sementes. Abóbora, girassol, chia, linhaça. Sementes. Eu jogo em tudo. Salada, iogurte, sopa, ovo mexido. Parecem decoração. São bomba de magnésio. E o magnésio melhora a cãibra noturna, insônia, pressão limítrofe. Tem gente sofrendo de coisa que se resolveria com magnésio de comida real.
A Pesquisa Nacional da Saúde do IBGE estima que mais de 60% dos brasileiros consomem menos magnésio do que o recomendado. 60%. É quase todo mundo. Uma colher de sopa dessas sementes na refeição custa centavos. Pode ser a diferença entre acordar descansado e acordar quebrado, moído. E o próximo item divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que detesta. Mas a ciência por trás é tão forte que vale reconsiderar. Item 10, minha filha, beterraba. Beterraba é literalmente um remédio que cresce da terra. Custa R$3 o quilo. E ninguém receita. O segredo está numa molécula só, o nitrato. A beterraba é uma das maiores fontes alimentares de nitrato natural do planeta. Perde só para rúcula. E quando esse nitrato encontra as bactérias da sua boca, ele vira óxido nítrico. Sim, o mesmo do chocolate amargo. Tudo conectado. Ensaios clínicos publicados na revista Hypertension mostraram que o consumo regular de beterraba reduz a pressão sistólica em pessoas com hipertensão limítrofe. Pode parecer pouco, alguns pontos, mas em escala de população, essa redução previne milhares de infartos por ano. E o próximo item nunca falta na minha cozinha, provavelmente nem na sua. É tão poderoso que era usado como remédio antes da medicina moderna existir. Qual que é? Item 9. Alho, também cebola. Alho e cebola não faltam na minha cozinha. Quando você esmaga o alho e deixa descansar alguns minutos antes de cozinhar, ele libera um composto chamado alicina, anti-inflamatório, antibacteriano e com efeito direto na pressão arterial. Uma meta-análise do Journal of Hypertension reuniu múltiplos ensaios clínicos. Consumo regular de alho foi associado a reduções modestas, porém consistentes da pressão em hipertensos. E a cebola, principalmente a cebola roxa, é riquíssima em quercetina. Aquela cor roxa intensa é química medicinal pura na cara dela. E se você acha que folha verde é tudo igual, prepara. Item 8, couve. É uma das folhas mais densas de nutrientes do planeta. Polifenóis, vitamina K, nitrato de novo. E presta atenção nesse dado. 11 anos. Um estudo da revista Neurology associou o consumo diário de uma porção de folhas verdes escuras a uma desaceleração do declínio cognitivo equivalente a 11 anos de envelhecimento cerebral a menos. 11 anos de cérebro mais jovem por causa de uma folha. E não precisa ser nada chique. Eu corto fina, jogo numa assadeira, rego com azeite, sal, alho e levo ao forno por 10 minutinhos. Vira chips deliciosos. Ou você faz uma farofa, uma delícia também. E agora, vamos para os alimentos que talvez sejam o mais protetor para o seu cérebro depois dos 60. Item 7, sardinha. Eu vou direto, sardinha, não salmão. Sardinha é o melhor peixe brasileiro que tem. Barata, sustentável, cheia de ômega 3, EPA, DHA. As duas formas longas que o seu corpo realmente usa. O DHA é um dos componentes principais da gordura do seu cérebro. Cérebro é praticamente feito de gordura. E você vai botar gordura nele. O estudo Vital, publicado no New England Journal of Medicine, associou o ômega 3 marinho à redução de eventos cardiovasculares maiores. Uma coisa importante, porque a sardinha e não peixes grandes, tubarão, cação, atum gigante, mercúrio. Quanto maior o peixe, mais ele acumula. Eu já passei por isso pessoalmente. Falei a história inteira nesse outro vídeo do canal. Vou deixar o link lá no final também. Sardinha pequena, vida curta, mercúrio mínimo. Dica prática, se for comprar em lata, prefira conservada em óleo ou azeite, não em água. Por quê? O óleo protege o ômega 3 da oxidação. Pode comer 2 vezes por semana e você está coberto. Item 6, o açaí. Quem me acompanha aqui sabe, eu sempre gostei de açaí. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que eu peguei chagas por causa do açaí. Pois é, eu já contei essa história inteira em outro vídeo aqui do canal, mas eu me vi livre, curado das chagas. Como aconteceu, como descobri e o que eu aprendi com isso. Vou deixar o link aqui em cima. Vale muito a pena assistir. Mas isso não significa que açaí faz mal. Pelo contrário, o açaí é uma das frutas com maior concentração de antocianinas do planeta. Pigmentos roxos com ação antioxidante poderosa. E, aproveitando esse item, eu preciso te falar uma verdade sobre frutas em geral. Nenhuma fruta é vilã. Nenhuma. Você ouve por aí, fruta tem açúcar, fruta engorda, fruta dá pico de glicose. Conversa que não tem fim. E está fazendo as pessoas pararem de comer fruta. Pior decisão alimentar que você pode tomar. Mas doutor, e o agrotóxico? Tudo bem. Vou te dar a solução que eu uso em casa. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e 1 litro d'água. Deixa a fruta, as verduras de molho por 15 minutos. Enxágue, pronto. Estudos mostram que esse truque simples reduz significativamente os níveis de agrotóxico em casca de frutas e também nos vegetais. E olha, se você está me assistindo de fora do Brasil, mirtilo, blueberry, você não consegue açaí. Frutas vermelhas, em geral amora, todas elas têm o mesmo tipo de pigmento protetor. A natureza não escolheu um país só.
Item 5, café preto. Sim, café preto, sem açúcar, sem leite, sem creme. E olha, hoje em dia eu já uso torra escura. Estou me acostumando. A versão curta é menos acidez no estômago e mais compostos específicos que aparecem só na torra escura. Mas presta muita atenção. Tomar café logo que você acorda em jejum não é a melhor estratégia. E o motivo é o cortisol. Seu cortisol, naturalmente, atinge um pico no início da manhã. É ele que te tira do sono. Quando você toma café exatamente nesse pico, você atrapalha essa resposta natural. E com o tempo, passa a depender da cafeína só para se sentir minimamente acordado. É como dar nitro num motor que ainda nem terminou de aquecer. O que eu faço? Bebo água primeiro, água em jejum, espero uma hora depois de acordar, aí sim eu tomo café. Uma revisão guarda-chuva com mais de 200 estudos mostrou que o consumo moderado de café, 3 a 4 xícaras por dia, está associado a menor mortalidade por todas as causas. E tem 4 cogumelos. Cogumelo, a maioria não dá valor. Erro grave. Cogumelo tem beta-glucanos, polissacarídeos que ensinam o seu sistema imune a responder melhor às ameaças, sem ficar hiperativo. Mas o golpe principal vem de estudo japonês que merece destaque. Um estudo publicado no International Journal of Cancer acompanhou mais de 36 mil homens japoneses por mais de 13 anos, consumo de cogumelos 3 ou mais vezes por semana, associado à redução significativa do risco de câncer de próstata. 36 mil homens, 13 anos, 3 porções de cogumelo por semana, menos câncer de próstata. E se você está com câncer de próstata, descobriu, fez biópsia, comer cogumelo também reduz a progressão da doença. Claro, você vai ter que operar, vai ter que fazer radioterapia, vai ter que tratar direito. Mas também é um aliado. E ainda tem mais. Cogumelo é uma das pouquíssimas fontes vegetais de vitamina D natural, especialmente quando exposto ao sol durante o cultivo. Estima-se que entre 50% e 70% dos brasileiros tenham vitamina D insuficiente em país tropical. Triste, né? E falando em câncer, o próximo item da lista, na verdade são 2 itens da mesma família, carrega um dos compostos vegetais mais estudados em prevenção oncológica no mundo inteiro. Item 3, brócolis e repolho roxo. Mesma família, crucíferos. E o motivo deles estarem aqui é uma molécula só, sulforafano. O sulforafano é um dos compostos vegetais mais estudados do planeta em prevenção de câncer. Ele ativa enzimas de detoxificação dentro das suas células, ajuda seu corpo a se livrar de substâncias potencialmente cancerígenas antes que elas façam dano. Múltiplos estudos epidemiológicos associam o consumo regular de crucíferos a menor risco de câncer, de cólon, próstata, pulmão, mama. Mas tem um truque que poucos conhecem. Para ativar o sulforafano, de verdade, você precisa cortar o brócolis e esperar 40 minutos antes de cozinhar. Isso dá tempo da enzima trabalhar. E se quiser turbinar ainda mais, segredo de ouro, joga uma pitada de mostarda em pó ou semente de mostarda no brócolis já pronto. Reativa a enzima e multiplica a absorção de sulforafano. E o repolho roxo é o bônus. Item 2, azeite extra virgem. Azeite extra virgem é talvez o alimento mais bem estudado do mundo no contexto de longevidade. O estudo PREDIMED mostrou que a dieta mediterrânea com azeite extra virgem reduziu em cerca de 30% o risco de eventos cardiovasculares maiores, infarto, derrame, em pessoas com alto risco. 30%, só com comida. Imagina sua artéria com uma mangueira de jardim. Mangueira nova, flexível, dobra, volta. Mangueira velha, rachada, endurecida, vazando. Os polifenóis do azeite extra virgem mantêm sua mangueira nova por décadas a mais. Aqueles polifenóis, o gosto levemente amargo, picante lá na garganta, eles protegem o revestimento interno das suas artérias. Disfunção do endotélio é o primeiro sinal de doença cardiovascular. Anos antes da pressão alta, das placas. Mas atenção, tem que ser extra virgem, refinado, perde quase todo o processamento. Compre extra virgem, marca confiável e sem medo. E finalmente, o item número 1, aquele que eu disse lá no início, que vai te chocar pela simplicidade. Aquele que praticamente todo mundo faz errado, inclusive você, provavelmente agora. Item 1, água. Eu sei, você esperava algo exótico, algum suplemento mirabolante, alguma fruta importada. E não, é água. E é exatamente por isso que ela é o item número 1. Porque a maioria absoluta das pessoas anda por aí em desidratação leve crônica e nem desconfia. Quando você sente sede, seu corpo já está desidratado. A sede é um alarme atrasado. A sede é um alarme de incêndio que toca depois que a casa pegou fogo. Quando bate, você já está atrasado. Olha, na emergência, eu vi muito paciente idoso chegando confuso, a família achando que era demência e era simplesmente desidratação severa. Água é remédio, o remédio preventivo mais barato do mundo. Imagine seus rins como um filtro de café que nunca é lavado. A cada dia desidratado, o filtro endurece um pouco, imperceptível,
por décadas, até o exame mostrar que sua filtração caiu e ela praticamente não volta. Um estudo de 2023 do Lancet associou hidratação adequada ao longo da vida a menor envelhecimento biológico e menor risco de doenças crônicas. O que eu faço é simples. Toda vez eu já acordo e tomo água em jejum. Quando eu vou para a cozinha, bebo um copo, mesmo sem sede. Constância vence quantidade sempre. Claro, tem aplicativo, tem garrafa de R$1.000, mas não precisa. Não precisa. Sem forma secreta, só água. Para isso, 15 alimentos que mudam o rumo da sua saúde se você for consistente. Pareceu que terminou, né? Calma, porque nada disso vai funcionar se você continuar comendo a coisa errada. Eu não estou falando de um alimento, estou falando de uma categoria inteira que sequestrou o supermercado brasileiro. O vilão real, os ultraprocessados, refrigerante, biscoito, embutido, pão branco de saquinho, salgadinho, achocolatado, congelado pronto, suco de caixinha, macarrão instantâneo. A regra é simples, se sua bisavó não reconheceria aquilo como comida, é ultraprocessado. E olha o que a ciência mais recente está mostrando. Não é mais opinião, não é mais teoria, é consenso científico crescente. Uma revisão enorme, publicada em 2024, reunindo dados de quase 10 milhões de pessoas, mostrou que o consumo elevado de ultraprocessados foi associado ao maior risco de doença cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidade, depressão, mortalidade por câncer, diabetes, obesidade, doença cardíaca, depressão. A cada 10% a mais de ultraprocessado na sua dieta, o risco de várias dessas doenças terríveis sobe de forma mensurável. E o pior, não é só o que o ultraprocessado faz com você, é o que ele tira do seu prato. Cada refrigerante é uma água que você não bebeu. Cada salgadinho é uma castanha que você não comeu. Cada biscoito recheado é uma fruta que ficou para trás. Os ultraprocessados não só envenenam, porque eles envenenam, eles também substituem a coisa boa. E é nessa substituição silenciosa, ao longo dos anos, que o estrago acontece. Eu fiz um vídeo inteiro detalhando esse mecanismo, mostrando exatamente como os ultraprocessados foram desenhados para burlar o seu cérebro. Vou deixar o link aqui no final. O vídeo é a continuação direta desse aqui. Vale muito a pena assistir. Então, juntando tudo, longevidade não é fórmula mágica, não é suplemento exótico, não é dieta extrema, é escolha chata, repetida, comida de verdade, feita com consistência ao longo de anos. O que eu te mostrei hoje não foram dicas, foram chaves da sua biologia que estavam perdidas no meio do barulho da indústria do ultraprocessado. A partir de agora, você não é mais alguém que tenta ser saudável, você é alguém que sabe como a máquina funciona. Você pode escolher fechar esse vídeo agora e continuar do jeito que está. Ou pode escolher um item dessa lista e começar hoje. A escolha é sua, mas o seu corpo já fez a dele há muito tempo. Se esse vídeo te entregou valor, curta, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual desses 15 alimentos vai entrar na sua semana a partir de hoje? Meu nome é André Wander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.